Pasta 17. 17. A casa do Brooklyn vai à guerra. Sede. Lamentei sair da terra dos demônios. Sim, Carter, estou falando sério. Afinal, a minha visita tinha sido um sucesso. Eu havia salvado Zia e meu irmão de Setine, aquele fantasma horrível. Havia capturado a sombra da serpente. Havia testemunhado toda a glória do ataque da Brigada dos Velhos e, acima de tudo, havia reencontrado Bess. Por que eu não teria boas lembranças do lugar? Talvez até passe as férias lá um dia, alugue um chalé no Mar de Caos. Por que não? A agitação também me distraiu de pensamentos menos agradáveis. Mas quando chegamos à margem do rio e tive um momento para respirar, comecei a pensar em como eu havia aprendido o feitiço para resgatar a sombra de Bess. Minha alegria transformou-se em desespero. Walt. Walt. O que ele fizera? Lembrei-me dele frio e sem vida, aninhado em meus braços em meio às ruínas de adobe. Depois, de repente, ele abrira os olhos e arquejara. Veja, ele me dissera. Na superfície eu vira o Walt que eu sempre conhecera, mas no Duarte, o deus menino Anubis cintilava, sua aura cinzenta fantasmagórica sustentando a vida de Walt. Ainda sou eu, eles falaram em uníssono. A voz duplicada me deu arrepios. Verei você ao amanhecer, eles me prometeram. No primeiro nomo, se você tiver certeza de que não me odeia. Eu odiava ele? Ou devia dizer eles? Deuses do Egito, eu não sabia nem como chamá-lo mais. Com certeza não sabia o que sentia ou se queria vê-lo outra vez. Tentei afastar esses pensamentos. Ainda tínhamos que derrotar Apophis. Mesmo com sua sombra capturada, não havia garantia de que conseguiríamos lançar o feitiço. Eu duvidava que Apophis fosse ficar quieto enquanto tentávamos bani-lo do universo. E era inteiramente possível que a execração demandasse mais magia que Carter e eu tínhamos juntos. Se nos consumíssemos, meu dilema com Walt provavelmente não seria um problema. No entanto, eu não conseguia deixar de pensar neles, em como os olhos castanhos e afetuosos se fundiram com perfeição e em como o sorriso de Anubis parecia natural no rosto de Walt. Isso não estava ajudando. Embarcamos na balsa solar. Carter, Zia, Bess e eu. Não tenho palavras para descrever o alívio que senti por meu anão favorito nos acompanhar em nossa batalha final. Eu precisava de um deus feio, confiável em minha vida naquele momento. Na proa, nosso velho inimigo Sobek me ofereceu um sorriso falso. Então, as criancinhas Kane voltaram. Então, retruquei, o deus crocodilo quer levar um chute nos dentes. Sobek jogou para trás a escamosa cabeça verde e riu. Muito bem dito, menina. Você tem ferro nos ossos. Acho que era para ser um elogio. Decidi fazer cara de repulsa e virar para o outro lado. Sobek só respeitava a força. Em nosso primeiro encontro, ele havia afogado Carter no Rio Grande e me jogado pela fronteira entre o Texas e o México. Desde então, não ficara muito mais amigável. Pelo que eu ouvira, ele só concordara em se unir a nós porque Horus e Ísis o haviam ameaçado com extremo dano físico. Isso não era uma garantia muito boa de sua lealdade. As esferas reluzentes da tripulação flutuavam à minha volta, zumbindo saudações curtas em minha mente. Sede, sede, sede. Houve um tempo em que elas também queriam me matar, mas como eu havia despertado Ra, seu antigo mestre, elas se tornaram bastante amistosas. Ei, olá, meninos, resmunguei. Muito bom ver vocês. Com licença. Segui Carter e Zia até o trono flamejante. Ra abriu um sorriso desdentado. Ele ainda era velho e enrugado como sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Antes, seu olhar passava por mim como se eu fizesse parte do cenário. Agora ele de fato focava meu rosto. Ra estendeu um prato de macarons e biscoitos de chocolate,
um pouco derretidos por causa do calor no trono. Biscoitos? Oba! Obrigado. Carter pegou um macaron. Naturalmente, escolhi o chocolate. Eu não comi uma refeição de verdade desde que saímos do tribunal de meu pai. Ra baixou a bandeja e se levantou cambaleando. Bess tentou ajudar, mas Ra recusou com um gesto. Ele se aproximou e dizia: Zia! O Deus Sol disse com alegria, como se fosse uma canção de ninar. Zia, 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 Zia. Sobressaltada, percebi que essa era a primeira vez que eu o ouvia chamá-la pelo nome certo. Ra estendeu a mão para tocar o amuleto de escaravelho no pescoço dela. Zia recuou nervosa. Ela olhou para Carter a fim de se tranquilizar. Está tudo bem, Carter garantiu. Zia respirou fundo. Abriu o fecho da corrente e a colocou na palma da mão do velho. Um brilho suave se expandiu do escaravelho, envolvendo Zia e Ra em uma intensa luz dourada. Bom, Ra disse. Bom. Eu esperava que o Deus velho melhorasse. Em vez disso, ele começou a desmoronar. Foi uma das imagens mais assustadoras que eu vi em um dia muito assustador. Primeiro as orelhas caíram e se pulverizaram. Depois a pele começou a se transformar em areia. O que está acontecendo? Gritei. Não devíamos fazer algo? Carter arregalou os olhos horrorizado. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. O rosto sorridente de Ra se dissolveu. Os braços e as pernas se desmancharam como uma escultura ressecada de areia. As partículas dele se espalharam pelo rio da noite. Essa foi rápida, Bess resmungou. Ele não parecia muito chocado. Em geral, leva mais tempo. Eu o encarei. Você já viu isso antes? Bess me deu um sorriso torto. Ei, nos velhos tempos eu trabalhava em turnos na balsa solar. Todos nós vimos Ra cumprir seu ciclo. Mas faz muito, muito tempo. Veja. Ele apontou para Zia. O escaravelho havia sumido de suas mãos, mas uma luz dourada ainda se irradiava em volta de seu corpo como um halo. Ela se virou para mim com um sorriso brilhante. Eu nunca a vira tão à vontade, tão satisfeita. Agora eu vejo. A voz dela era muito mais rica, um coro de tons baixando em oitavas pelo duarte. Equilíbrio é tudo, não é? Meus pensamentos e os dele. Ou seriam os meus e os dela? Ela ria como uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Renascimento, enfim. Vocês tinham razão, Sadie e Carter. Após tantas eras na escuridão, finalmente renasci pela compaixão de Zia. Eu havia esquecido a sensação de ser jovem e poderoso. Carter recuou. Eu não podia criticá-lo. A lembrança de Walt e Anubis se fundindo ainda estava nítida em minha cabeça. Então eu tinha uma noção do que Carter estava sentindo. Era um bocado assustador ouvir Zia se descrever na terceira pessoa. Olhei com mais atenção para o duarte. No lugar de Zia havia um homem alto vestindo armadura de couro e bronze. Em alguns aspectos ele ainda parecia Ra. Continuava careca, o rosto ainda enrugado e marcado pela idade. E ele tinha o mesmo sorriso bondoso, mas com dentes. Agora, porém, sua postura era ereta. Tinha músculos definidos. A pele brilhava como ouro derretido. Ele era o avô mais dourado e sarado do mundo. Bess ajoelhou-se. Meu Lorde Ra. Ah, meu pequeno amigo. Ra despenteou os cabelos do deus anão. Levante-se. É bom ver você. Na proa, Sobek ficou em posição de sentido, segurando o longo cajado de ferro como se fosse um fuzil. Lorde Ra, eu sabia que o senhor voltaria. Ra deu uma risada. Ah, Sobek, seu réptil velho. Você me devoraria no jantar se achasse que não seria punido. Horus e Isis o mantiveram na linha, foi? Sobek pigarreou.
É como o senhor diz, meu rei. Ele deu de ombros. Não posso evitar minha natureza. Não importa, Ra respondeu. Logo vamos precisar de sua força. E estamos nos aproximando do amanhecer? Sim, meu rei. Sobek apontou para a frente do barco. Vi luz no fim do túnel, literalmente. À medida que nos aproximávamos do fim do Duat, o rio da noite se alargava. Os portões da saída estavam a mais ou menos 1 quilômetro de distância, cercados por estátuas do Deus Sol. Do outro lado, a luz do dia brilhava. O rio transformou-se em nuvens e desagou no céu da manhã. Muito bom, Ra disse. Leve-nos para Gizé, Lord Sobek. Sim, meu rei. O deus crocodilo mergulhou seu cajado de ferro na água, guiando-nos como um gondoleiro. Carter ainda não havia se mexido. O coitado olhava para o Deus Sol com uma mistura de fascinação e choque. Carter Kane, Ra falou com carinho. Eu sei que é difícil para você, mas Ia gosta muito de você. Os sentimentos dela não mudaram. Eu tossi. Posso pedir uma coisa? Por favor, não o beije. Ra deu risada. Sua imagem tremulou e vi Zia diante de mim de novo. Está tudo bem, Sede, ela garantiu. Agora não seria o momento. Carter virou-se constrangido. Eu vou ficar ali. Ele esbarrou no mastro, depois cambaleou até a popa. Zia franziu o senho, preocupada. Sede, vai cuidar dele, por favor. Logo chegaremos ao mundo mortal. Eu tenho que me manter alerta. Pela primeira vez não discuti. Fui ver meu irmão. Ele estava sentado ao lado do leme com a cabeça entre os joelhos. Tudo bem? Pergunta idiota, eu sei. Ela é um velho, Carter murmurou. A garota de quem eu gosto é um velho sarado com voz mais grossa que a minha. Eu a beijei na praia e agora... Eu me sentei ao lado dele. As esferas brilhantes flutuavam animadas à nossa volta enquanto o barco se aproximava da luz do dia. Beijou, é? Falei. Detalhes, por favor. Achei que ele talvez se sentisse melhor se eu o fizesse falar. Não sei bem se funcionou, mas pelo menos Carter levantou a cabeça. Ele me contou sobre a jornada com Zia pelo Serapeu e a destruição do rainha egípcia. Zia, estava na proa entre Sobek e Bes, tomando muito cuidado para não olhar em nossa direção. Então você disse a ela que estava tudo bem, resumi. Você a encorajou a ajudar Ra, e agora está arrependido. Você vai me julgar por isso? Carter perguntou. Nós dois já hospedamos deuses, respondi. Não precisa ser permanente. E ela ainda é Zia. Além do mais, estamos a caminho de uma batalha. Se não sobrevivermos, você vai querer passar suas últimas horas afastando Zia? Ele estudou minha expressão. O que aconteceu com o Walt? Touché. Às vezes parecia que Carter sabia meu nome secreto, assim como eu sabia o dele. Eu não sei exatamente. Ele está vivo, mas só porque... Está hospedando Anubis, Carter terminou. Você sabia? Meu irmão balançou a cabeça. Não, até ver a cara que você fez. Mas faz sentido. Walter tem um jeito para... o que quer que seja. Aquele toque cinzento de obliteração. Magia de morte. Não consegui responder. Eu havia ido confortar Carter e lhe dizer que tudo ia ficar bem. E de alguma forma ele dera um jeito de virar o jogo. Carter tocou meu joelho rapidamente. Isso pode dar certo, irmã. Anubis vai manter o Walt vivo. O Walt pode ter uma vida normal. Você chama aquilo de normal? Anubis nunca teve um hospedeiro humano. Esta é a chance dele de ter um corpo de verdade, de ser de carne e osso. Estremeci. Carter, a situação não é como a dizia. Ela pode se separar a qualquer momento.
Então, deixe-me ver se entendi, Carter falou. Os 2 caras de quem você gostava, o que estava morrendo e o que estava além de seu alcance por ser um deus, agora são um só, que não está morrendo e que está a seu alcance. E você está reclamando. Não me faça parecer ridícula, gritei. Não sou ridícula. Os 3 deuses olharam para mim. Tudo bem, certo. Eu soava ridícula. Veja, Carter disse. Vamos combinar de enlouquecer com essa história mais tarde, sim? Presumindo que ainda estejamos vivos. Respirei fundo. Certo. Ajudei meu irmão a se levantar. Fomos juntos até os deuses na proa enquanto o barco solar emergia do Duat. O rio da noite desapareceu atrás de nós e navegamos pelas nuvens. A paisagem egípcia se descortinava em vermelho, dourado e verde no amanhecer. A oeste, tempestades de areia se agitavam pelo deserto. A leste, o Nilo seguia seu caminho sinuoso pelo Cairo. Diretamente abaixo de nós, na periferia da cidade, 3 pirâmides se erguiam nas planícies de Gizé. Sobek bateu com o cajado na proa do barco. Ele gritava como um arauto. Enfim, Ra voltou de fato. Que seu povo se alegre. Que suas multidões de adoradores se reúnam. Talvez Sobek tenha dito isso como uma formalidade ou para bajular Ra. Ou, quem sabe, apenas para fazer o velho Deus Sol se sentir pior. Qualquer que fosse o motivo, ninguém se reuniu abaixo de nós. Definitivamente, ninguém se alegrava. Eu havia visto aquela paisagem muitas vezes, mas algo estava errado. Incêndios se espalhavam pela cidade. As ruas pareciam estranhamente desertas. Não havia nenhum turista, nenhum humano perto das pirâmides. Eu nunca vira Gizé tão vazia. Cadê todo mundo? Perguntei. Sobek chiou com desgosto. Eu devia ter imaginado. Os humanos fracos se esconderam ou fugiram assustados por causa da inquietação no Egito. Apophis planejou bem. O campo de batalha que ele escolheu não será perturbado por mortais. Estremeci. Eu ouvira falar nos problemas recentes no Egito, além de todos os desastres naturais estranhos, mas não os considerara parte do plano de Apophis. Se ele havia escolhido esse campo de batalha... Observei com mais atenção as planícies de Gizé. Olhando dentro do Duat, percebi que o lugar não estava deserto. Contornando a base da grande pirâmide havia uma enorme serpente formada por um tornado rodopiante de areia vermelha e escuridão. Seus olhos eram pontos incandescentes de luz. As presas eram relâmpagos. Onde a serpente tocava, o deserto borbulhava e a própria pirâmide tremia com uma ressonância horrível. Uma das mais antigas estruturas da história da humanidade estava prestes a desmoronar. Até naquela altitude eu podia sentir a presença de Apophis. Ele irradiava pânico e pavor com tanta intensidade que eu senti os mortais de todo o Cairo escondidos em suas casas com medo de sair. Toda a terra do Egito prendia a respiração. Enquanto observávamos, Apophis levantou sua imensa cabeça de cobra. Ele atacou o chão do deserto, mordendo a areia e formando uma cratera do tamanho de uma casa. Depois ele se encolheu como se tivesse sido ferido e sibilou furioso. A princípio não consegui ver contra o que ele lutava. Invoquei a visão de ave de rapina de Ísis e identifiquei uma figura pequena e esguia, vestindo malha de pele de leopardo, com lâminas brilhando nas mãos, saltando com agilidade e rapidez sobre-humanas, atacando a serpente e se esquivando de suas mordidas. Sozinha, Bastet estava segurando Apophis. Senti gosto de moedas velhas na boca. Ela está sozinha. Onde estão os outros? Esperam as ordens do faraó, Ra respondeu. O caos os deixou divididos e confusos. Eles não vão marchar para a batalha sem um líder. Então os lidere, exigi. O Deus Sol se virou. Sua forma cintilou e por um momento vizia diante de mim. Pensei se ela me incineraria. Eu tinha a impressão de que seria bem fácil para ela agora. Vou enfrentar meu antigo inimigo, Zia falou em um tom calmo, ainda na voz de Ra.
Não vou deixar minha gata leal lutar sozinha. Sobek, Bess, ajudem-me. Sim, meu rei, Sobek respondeu. Bess estalou as juntas dos dedos. O uniforme de chofer desapareceu, substituído apenas pela sunga Orgulho Anão. Caos. Prepare-se para conhecer o feio. Espere, Carter disse. E nós? Estamos com a sombra da serpente. O barco descia depressa, preparando-se para pousar ao sul das pirâmides. Prioridades, Carter. Zia apontou para a grande esfinge que ficava a cerca de 300 metros das pirâmides. Você e Sede devem ajudar seu tio. Entre as patas da esfinge, uma coluna de fumaça se erguia da entrada de um túnel. Meu coração quase parou. Zia certa vez nos dissera que aquele túnel era lacrado para evitar que arqueólogos descobrissem a entrada do primeiro nomo. Evidentemente, o túnel fora arrombado. O primeiro nomo está prestes a cair, Zia falou. Sua forma mudou de novo, e agora o Deus Sol estava parado diante de mim. Seria ótimo se ele, ela, eles, se decidissem. Vou segurar Apophis o máximo possível, Ra disse. Mas se vocês não ajudarem seu tio e seus amigos imediatamente, não vai sobrar ninguém para ser salvo. A Casa da Vida vai desabar. Pensei no pobre Amós e em nossos jovens iniciados, cercados por uma turba de magos rebeldes. Não podíamos permitir que fossem massacrados. Ela tem razão, falei. Ele tem razão. Seja quem for. Carter assentiu relutante. Vai precisar disto, Lord Ra. Ele ofereceu ao Deus Sol o gancho e o mangual, mas Ra balançou a cabeça. Ou Zia balançou a cabeça. Deuses do Egito, isso é confuso. Quando eu lhe disse que os deuses esperavam seu faraó, Ra explicou, estava me referindo a você, Carter Kane, o Olho de Horus. Estou aqui para enfrentar meu velho inimigo, não para tomar o trono. Esse é seu destino. Una a Casa da Vida, organize os deuses em meu nome. Não tema. Vou impedir o avanço de Apophis até você chegar. Carter olhou para o gancho e o mangual em suas mãos. Ele parecia tão aterrorizado quanto ao ver Ra se desmanchar em areia. Eu não podia criticá-lo. Carter acabara de receber a ordem de assumir o trono da criação e liderar um exército de magos e deuses em uma batalha. 1 ano ou mesmo 6 meses antes, a ideia de meu irmão ser incumbido de tal responsabilidade teria me horrorizado também. Estranhamente, agora eu não me incomodava. Pensar em Carter como o faraó era, na verdade, reconfortante. Tenho certeza de que vou me arrepender do que vou falar e de que Carter jamais vai me deixar esquecer. Mas a realidade é que eu contava com meu irmão desde nossa mudança para a casa do Brooklyn. Eu passei a depender de sua força. Confiava que ele sempre tomaria as decisões certas, mesmo quando ele não acreditasse em si mesmo. Ao descobrir seu nome secreto, eu vi uma característica muito clara entretecida em sua personalidade. Liderança. Você está pronto, falei para ele. De fato, Ra confirmou. Carter ergueu os olhos um pouco atordoado, mas acho que ele percebeu que eu não o estava provocando. Não daquela vez. Bess deu um soco no ombro dele. É claro que você está pronto, garoto. Agora pare de perder tempo e vá salvar seu tio. Olhando para Bess, tentei não ficar com os olhos cheios d'água. Eu já o havia perdido uma vez. Quanto a Ra, ele parecia muito confiante, mas ainda estava confinado à forma de Zia Rashid. Ela era uma maga forte, sim, mas era nova nesse negócio de hospedeira. Se vacilasse minimamente ou se exagerasse... Boa sorte, então. Carter engoliu em seco. E espero... Ele hesitou. Percebi que o coitado estava tentando se despedir da namorada, talvez pela última vez, e ele não podia nem beijá-la sem beijar o Deus Sol. Carter começou a mudar de forma. As roupas, a mochila, até o gancho e o mangual sumiram no meio da plumagem. A forma dele encolheu até ele se tornar um falcão marrom e branco.
Depois ele abriu as asas e se jogou da lateral do barco. Odeio essa parte, resmunguei. Invoquei Isis e a convidei. Agora, é hora de agirmos como uma só. Imediatamente sua magia fluiu para dentro de mim. Foi como se alguém tivesse ligado geradores hidrelétricos suficientes para iluminar uma nação e canalizado toda a energia para mim. Transformei-me em um milhafre e voei. Pela primeira vez não tive dificuldade para voltar à forma humana. Carter e eu nos encontramos aos pés da grande esfinge e estudamos a entrada recém-arrombada do túnel. Os rebeldes não haviam sido muito sutis. Blocos de pedra do tamanho de carros haviam sido reduzidos a entulho. A areia em torno do túnel escurecera e virara vidro. O pessoal de Sarah Jacob havia usado um feitiço Adi ou várias bananas de dinamite. Esse túnel, comecei. Ele não acaba logo antes do Salão das Eras? Carter assentiu sério. Sacou o gancho e o mangual, que agora brilhavam como fogo branco fantasma. Ele mergulhou na escuridão. Invoquei meu cajado e a varinha e fui atrás dele. À medida que descíamos, vi os sinais de luta. Explosões haviam chamuscado as paredes e os degraus. Um trecho do teto tinha cedido. Carter conseguiu abrir caminho com a força de Horus, mas assim que passamos, o túnel desmoronou atrás de nós. Não sairíamos por ali. Abaixo de nós ouvi os sons de combate, palavras divinas sendo proferidas, magias do fogo, da água e da terra se enfrentando. Um leão rugiu. Metal bateu em metal. A alguns metros adiante encontramos a primeira baixa. Um jovem vestindo uniforme militar cinzento esfarrapado estava recostado em uma parede, segurando a barriga e arfando com dificuldade. Leonide! Gritei. Meu amigo russo estava pálido e ensanguentado. Pus a mão em sua testa. A pele estava fria. Lá embaixo, ele ofegou. Demais. Eu tento. Fique aqui, falei e depois percebi que era bobagem, já que ele mal conseguia se mexer. Voltaremos com ajuda. Ele assentiu corajoso, mas olhei para Carter e soube que pensávamos o mesmo. Leonide talvez não aguentasse tanto tempo. A jaqueta do uniforme estava ensopada de sangue. Ele mantinha a mão no ventre, mas era evidente que havia sido atacado com selvageria, com garras, facas ou alguma magia igualmente horrível. Lancei um feitiço lento em Leonide para pelo menos estabilizar sua respiração e estancar o sangramento, mas não ajudaria muito. O coitado arriscara a vida para fugir de São Petersburgo. Havia ido até o Brooklyn para me prevenir do ataque iminente. Agora tentava defender o primeiro gnomo contra seus antigos mestres e eles o abateram e passaram por cima dele, deixando-o ali para morrer lentamente. Nós vamos voltar, prometi de novo. Carter e eu seguimos em frente. Chegamos ao fim da escada e fomos imediatamente envolvidos pela batalha. Um chabite de leão saltou em mim. Isis reagiu mais depressa do que eu teria conseguido. Ela me deu uma palavra para falar. Fá! E o hieróglifo para liberar brilhou no ar. O leão encolheu até virar uma estatueta de cera e bateu inofensivo em meu peito. À nossa volta, o corredor estava caótico. Nas duas direções, nossos iniciados travavam combate com magos inimigos. Bem diante de nós, uma dúzia de rebeldes havia formado uma cunha para bloquear as portas do Salão das Eras, e nossos amigos pareciam tentar passar por eles. Por um momento, isso me pareceu de cabeça para baixo. Não devíamos ser nós os defensores das portas? Então compreendi o que provavelmente tinha acontecido. O ataque ao túnel lacrado surpreendera nossos aliados. Eles haviam corrido para ajudar Amós, mas quando alcançaram as portas, os inimigos já estavam lá dentro. E agora aquele grupo impedia que nossos reforços se aproximassem de Amós, enquanto nosso tio estava dentro do salão, talvez sozinho, enfrentando Sarah Jacob e sua tropa de elite. Minha pulsação acelerou. Corri para a batalha lançando feitiços do cardápio incrivelmente variado de Isis.
Era bom ser uma deusa de novo, devo admitir, mas eu precisava controlar minha energia com cuidado. Se deixasse Isis muito leve, ela destruiria nossos inimigos em segundos, mas também me esgotaria. Eu precisava controlar sua inclinação para despedaçar os réis mortais. Arremessei minha varinha como se fosse um bumerangue e atingi um mago grande e barbado que berrava em russo enquanto travava uma luta de espadas com Julian. O russo desapareceu com um lampejo dourado. No lugar dele, um hamster gritou alarmado e correu para se esconder. Julian sorriu para mim. A lâmina de sua espada fumegava e as barras da calça pegavam fogo, mas, exceto por isso, ele estava bem. Já era a hora, ele disse. Outro mago o atacou e não tivemos mais tempo para conversar. Carter seguiu em frente, brandindo o gancho e o mangual como se tivesse treinado com eles a vida toda. Um mago inimigo invocou um rinoceronte, o que achei enorme falta de educação, considerando o espaço confinado em que estávamos. Carter o atacou com o mangual e cada corrente cravejada se transformou em uma corda de fogo. O rinoceronte desmoronou, cortado em 3 pedaços, e derreteu em um amontoado de cera. Nossos outros amigos também não estavam se saindo mal. Félix usava um feitiço de gelo que eu nunca vira antes. Ele prendia os inimigos em homens de neve, grandes e fofos, que tinham até nariz de cenoura e cachimbo. Seu exército de pinguins perambulava à sua volta, bicando magos inimigos e roubando suas varinhas. Alissa lutava contra outra elementalista da terra, uma russa que estava em evidente desvantagem. Ela provavelmente nunca havia enfrentado o poder de Jeb antes. Cada vez que a inimiga invocava uma criatura de pedra ou tentava arremessar pedregulhos, seus ataques se dissolviam em detritos. Alissa estalou os dedos e o chão se transformou em areia movediça sob os pés de sua oponente. A russa afundou até os ombros, totalmente presa. Na extremidade norte do corredor, Jaz estava agachada ao lado de Cleo, cuidando do braço dela, que havia sido transformado em um girassol. Mesmo assim, Cleo acabara melhor que seu oponente. Aos pés dela havia um exemplar do tamanho de um humano do romance David Copperfield, e tive a sensação de que aquilo era um mago inimigo. Carter me diz que David Copperfield é mágico. Ele acha isso engraçado por algum motivo. Ignore-o. É o que eu faço. Até nossos mirins estavam em ação. A jovem Shelby espalhara seus gizes de cera no corredor para o inimigo escorregar. Agora ela brandia a varinha como se fosse uma raquete de tênis, correndo entre as pernas de magos adultos, atacando-os por baixo e gritando. Morra! 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 Crianças não são adoráveis? Ela acertou um grande guerreiro de metal, certamente um Shabbat, e ele se transformou em um porquinho colorido como um arco-íris. Se estivéssemos vivos no final do dia, eu pressentia que Shelby ia querer ficar com ele. Alguns moradores do primeiro nomo nos ajudavam, mas a quantidade deles era deprimente. Alguns magos trôpegos e velhos e mercadores desesperados arremessavam talismãs e repeliam feitiços. Aos poucos, mas sem parar, nós nos aproximamos das portas, onde o grupo principal de inimigos parecia se concentrar em um único atacante. Quando percebi quem era, fiquei tentada a me transformar em hamster e fugir gritando. O Alt havia chegado. Ele rasgava a linha inimiga com as próprias mãos, arremessou um mago rebelde pelo corredor com força sobre-humana, tocou outro e o envolveu imediatamente em ataduras. Pegou o cajado de um terceiro e o pulverizou. Finalmente, o Alt apontou a mão para os inimigos que restavam, e eles encolheram até o tamanho de bonecos. Vasos canópicos, do tipo usado para conter os órgãos internos de uma múmia, surgiram em volta dos magos miúdos, prendendo-os com tampas em forma de cabeça de animais. Os pobres magos gritavam desesperadamente, batendo nos recipientes de argila e oscilando como uma fileira de pinos de beliche muito infelizes. O Alt se virou para nossos amigos. Todos estão bem? Ele parecia o Alt de sempre.
Alto e musculoso, rosto confiante, suaves olhos castanhos e mãos fortes. Mas suas roupas haviam mudado. Ele usava jeans, camiseta do Dead Wither e jaqueta de couro pretas. O traje de Anubis ajustado ao porte de Walt. Só precisei olhar dentro do Duat só um pouco e vi Anubis ali em toda a sua habitual e irritante beleza. Os dois ocupando o mesmo espaço. Preparem-se, Walt disse a nossas tropas. Eles lacraram as portas, mas eu posso... Naquele momento ele reparou em mim e sua voz falhou. Cede, ele disse. Algo sobre abrir as portas? Perguntei. Walt assentiu em silêncio. Amós está lá dentro? Indaguei. Enfrentando Kiwai e Jacob e sabe-se lá quem mais? Ele assentiu de novo. Então pare de olhar para mim e abra as portas, garoto irritante. Eu falava com os dois. Parecia bastante natural. E era bom poder extravasar minha raiva. Eu lidaria com aqueles dois... Tanto faz. Depois, naquele momento, meu tio precisava de mim. Walt Anubis teve a ousadia de sorrir. Ele trocou as portas. Cinzas se espalharam pela superfície. O bronze esfarelou. Você primeiro, ele me disse, e invadimos o Salão das Eras.